Bom dia, iniciamos hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada e disponibilizada nos termos do ato TIT 7 de 2020. Estão presentes à sessão de julgamento eu, presidente, Isabel Amil, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Solotti e representante fiscal, doutora Silene Nakato Pereira. Registro também a presença das patronas para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutora Fernanda Silveira e doutora Vitória Bonfim. Vamos lá. Isso aqui aos trabalhos, na ordem que está disponibilizado aqui a pauta. Então, nós temos o primeiro processo, 41.01.650 RT Distribuidora, processo de relatoria do Dr. Odilo. Doutor Odilo, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu abro a palavra para a doutora Vitória para a realização de sustentação oral. Doutor Odilo, está sem o áudio. Falta de pagamento do imposto, né, por antecipação, ST, na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação. A defesa foi parcialmente provida, né, e então nós temos um recurso ordinário. Posteriormente, o contribuinte apresentou um pedido de retificação de julgado. E esse pedido de retificação de julgado ele foi provido. Então, nós temos também um segundo recurso de ofício em relação a um pedido de retificação de julgado. Depois, o contribuinte protocolou um segundo pedido de retificação de julgado, que também foi provido, mas aí seria só para corrigir erro de fato, ele não reduz o débito fiscal e, como não reduz o débito fiscal, aí não tem recurso de ofício. Então, o recurso ordinário, ele foi já, não diria provido em parte, mas um pedaço da discussão do recurso ordinário já foi resolvido quando do provimento do pedido de retificação de julgado, que também o primeiro está pendente de recurso de ofício. E, basicamente, são três situações. Existe notas fiscais em que há destaque do imposto e também há protocolo. Existem notas fiscais em que há protocolo, mas não há destaque do imposto. E existe situação em que, embora não haja protocolo, foi apresentado guia de recolhimento, que não foi acatada pelo fisco. E também foi imputada a responsabilidade solidária ao proprietário da empresa. Seria mais ou menos a situação. Muito obrigada, doutor Odilo. Doutora Vitória, por favor. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade da sustentação oral. Como a senhora presidente já adiantou, estou pela RT Distribuidora e pelo sócio da empresa, o senhor Rui Eduardo.
E eu gostaria de iniciar pelo recurso ordinário da RT, apenas para explicar um pouco melhor com relação ao que a autuação exigia no início e destacar por que a parte que foi mantida do auto de infração deve ser cancelada. No recurso ordinário, a gente aponta 3 pontos da decisão recorrida que os julgadores da instância anterior, eles dividiram o julgamento em 3 pontos, como o doutor Odilo apontou, tinha uma parte das notas fiscais que foram emitidas sem o destaque do ICMS-ST, mas que foram emitidas por empresas que estão sediadas em estados que são signatários de acordo de substituição tributária, que eram os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e da Bahia. Existiam notas fiscais emitidas com o destaque do ICMS, e que foram emitidas por uma empresa que estava situada no estado de Minas Gerais. E a gente também tinha notas fiscais emitidas com o destaque do ICMS e com a GNRE e comprovante bancário de uma empresa do estado do Paraná que não é signatário de acordo de substituição tributária. A autuação foi mantida especificamente quanto às notas fiscais emitidas sem o destaque do ICMS-ST por empresas situadas em estados signatários de acordo de substituição tributária. Nesse aspecto, eu gostaria de destacar que a manutenção da autuação, ela se fundamentou exclusivamente no fato de que não houve o destaque do ICMS-ST nas notas fiscais. Ou seja, o julgamento na instância anterior basicamente disse que, como não há destaque do ICMS-ST nas notas fiscais, mesmo que os estados onde as empresas se encontram sejam signatários de acordo de substituição tributária com o Estado de São Paulo, que vale ao fato de que as notas fiscais não tiveram destaque do ICMS-ST. Mas eu destaco que a gente está justamente na exceção da regra contida no artigo 426-A do parágrafo 1º do regulamento de ICMS. Ou seja, os elementos fáticos desse caso, eles não conduzem à hipótese de aplicação do artigo 426-A, parágrafo 1º. Porque a empresa RT, a recorrente, ela está justamente na condição de substituída e não de substituta. Não é válida a aplicação do artigo 426-A, parágrafo 1º, só por conta da falta de destaque de ICMS-ST, justamente porque as empresas remetentes estão sediadas em estados signatários de acordo com o Estado de São Paulo. Eu acho que esse é o aspecto mais relevante que eu gostaria de ressaltar, mas ainda assim que não se admita esse argumento, seria necessário examinar os NCMs das mercadorias que foram adquiridas pela RT, porque esses NCMs e a destinação das mercadorias que foram adquiridas, elas não estão previstas no regulamento de ICMS como sujeitas ao regime da ST. Então, isso foi pormenorizado no recurso ordinário e, enfim, esse argumento alternativo que a gente apresentou, mas nosso argumento principal é de que, enfim, somente pelo fato de não haver destaque de ICMS nas notas fiscais, não seria aplicável o artigo 426-A, parágrafo 1º do regulamento de ICMS. Doutora, eu não sei se eu posso já passar direto para a sustentação oral do responsável solidário. Posso? Tá ótimo. Com relação à responsabilidade solidária do senhor Rui Eduardo Taranto, eu gostaria de frisar que ele foi responsabilizado com base no artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que basicamente prevê responsabilidade solidária para interesse em
comum na obrigação que constituiu o fato gerador da obrigação do crédito. E eu gostaria só de ler um trecho da decisão que a gente recorreu, que fala o seguinte: no presente caso, o responsável solidário é o único sócio da empresa autuada, que se trata de uma Eireli. Logo, claramente possui interesse comum nas operações em que o ICMS-ST não foi recolhido. Essa é a justificativa do fisco para que tenha sido responsabilizado o sócio da empresa. Mas aqui eu gostaria de apontar que, unicamente pelo fato de o senhor Rui Eduardo ser sócio da empresa, ele foi responsabilizado. Ele foi responsabilizado com base no artigo 124, inciso 1 do CTN, justificando isso pura e simplesmente pelo fato dele ser o único sócio de uma empresa Eireli. E eu gostaria de apontar que a gente tem uma divisão muito clara na responsabilidade do sócio e na responsabilidade da empresa, ainda numa empresa Eireli, que tem um único sócio, obviamente, por natureza do Instituto, e só o fato dele ser sócio não justificaria a responsabilização dele com base no 124.1, senão qualquer sócio poderia ser responsabilizado com base no 124.1. O fisco não comprovou, em momento algum, a prática de qualquer ato doloso ou de qualquer ato fraudulento por parte do sócio, do senhor Rui. E, com relação a isso, como não tem prova, e existe jurisprudência deste tribunal que destaca especificamente que a responsabilização de sócio deve se dar com base no 135 do CTN, ou seja, trata-se de uma responsabilização pessoal, o ônus da prova de que houve a prática de algum ato doloso ou fraudulento totalmente do fisco. E esse ônus não foi cumprido. Basicamente, a responsabilização do senhor Rui se deu com base no fato dele ser sócio. E nós acreditamos que isso não pode prevalecer, porque é uma distorção do Instituto da Responsabilidade em Direito Tributário e não pode ser admitido. Nós temos jurisprudência do TIT que realmente destaca que a responsabilização de sócios tem que se dar com base no 135 do CTN. O 124 foi utilizado apenas e tão somente para responsabilizar o sócio e para, enfim, ajudar no fato de que não seria necessário nenhum tipo de comprovação de ato doloso ou ato fraudulento, única e simplesmente porque ele é sócio. E, enfim, encerro minha sustentação. Obrigada, doutores. Doutora Vitória, parabenizo pela sustentação oral, pela objetividade. Antes de devolver para o doutor Odilo, pergunto aos demais presentes se tem alguma pergunta a fazer aqui à patrona, preferem aguardar o voto? Não? Eu prefiro aguardar o voto, presidente. Tá bem, tá bem. Doutor Odilo, vai retirar o processo de pauta, então? Não vai fazer o julgamento hoje? Sim. Tá. Então, doutora, numa sessão futura, se a doutora quiser acompanhar o julgamento, eu vou fazer aqui, vou devolver o processo para o relator. Guarda só um minutinho, doutora. Doutor Odilo, posso devolver para o relator ou direto para a agenda de pauta? Não, eu preferia que devolvesse para o relator. Tá bem. Deixa eu só ver aqui, registrada, sustentação oral, ok. Muito bem, então, doutora, o processo foi devolvido para o relator, o doutor acompanha a pauta, e se quiser participar do julgamento, aí a doutora já sabe como faz, tá bem? Tá legal, muito obrigada. Muito obrigada, viu, doutora? Bom,
Então, vamos lá. O próximo processo, o 41.25.755, está presente a doutora Fernanda, para a realização da sustentação oral. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Doutora, eu vou fazer aqui só a leitura da acusação e depois eu passo a palavra para a doutora, tá bem? Então, a autuada é acusada de deixar de pagar ICMS-ST nos meses de setembro, novembro, dezembro de 2017, janeiro, outubro, dezembro de 2018, no valor de tanto que foi detalhado no demonstrativo 01, juntado ao presente em decorrência de erro na determinação de base de cálculo, que consta lá do relatório fiscal. E nesse relatório fiscal foi evidenciada a relação de interdependência entre o fabricante sob encomenda do produto esmalte e a recorrente e seus clientes. Portanto, de acordo com o fisco, a aplicação do índice, a aplicação do IVA corresponde a 177,19%, ao revés do que foi aplicado pela autuada. Doutora, eu acho que é o que basta para compreensão das acusações. Fica à vontade, doutora. Bom dia a todos, cumprimento todos na presença da julgadora relatora, doutora Isabel. Agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. De fato, o que nós temos a empresa, ela é uma empresa francesa, ela atua desde 1978 no ramo de esmaltes, e ela desenvolveu uma fórmula própria que permite que os esmaltes que ela produz tenham maior resistência, brilho, uma melhor secagem, e essa fórmula ela é altamente patenteada e também ultra secreta, daí a razão de nós termos solicitado, né, que o julgamento fosse feito com omissão do nome da empresa, já que foram juntados aos autos diversos documentos que comprovam a forma como ela produz os seus produtos e que poderiam eventualmente prejudicá-la caso isso viesse a público. A empresa, ela veio ao Brasil e começou a atuar propriamente em 2017. No momento em que ela chega ao Brasil, ela tem como clientes a Avon, a Vult e outras três empresas. Para todas elas, a venda que é feita é exatamente dos seus esmaltes, o que altera é unicamente a forma como os esmaltes são entregues. Para a Avon, por uma preferência da empresa, os esmaltes são entregues em bulks, em galões, então, de 200 litros. A própria Avon vai pegar esses galões, inserir os produtos nos respectivos vasos, colocar sua marca, rotulagem, e, a partir daí, entregá-los ao mercado, né, com vistas a vendê-los aos consumidores finais interessados. Por essa operação, nesse ponto da operação, não há recolhimento de ICMS-ST pela empresa. Já em relação ao contrato que foi formulado com a Vult e com as outras três empresas que também adquiriram os produtos, há o recolhimento de ICMS-ST, porque essas empresas terceirizam integralmente o seu processo industrial. Então, elas fazem uma solicitação à empresa, à autuada recorrente, para que ela produza o esmalte, invase o esmalte, aplique a marca das respectivas empresas, e depois entregue os produtos já prontos para venda ao consumidor final, e em razão de a industrialização se encerrar integralmente dentro da empresa recorrente, ela faz o recolhimento de ICMS-ST. E nesse ponto o recolhimento foi feito, porém aplicou-se a base IVA de 62,79%, e na visão da autuação teria sido necessária a aplicação da base de 117,19% a título de IVA, porque teria havido uma interdependência. Na visão da fiscalização, essas quatro empresas seriam, na verdade, uma empresa só, e elas seriam as únicas adquirentes do produto que é produzido pela empresa recorrente. Então, o problema que nós temos aqui é se há ou não a interdependência, se poderia ter havido ou não a desconsideração da personalidade jurídica separada dessas quatro empresas, e se há algum aspecto que ensejaria a configuração de efetivamente uma confusão patrimonial, uma fraude ou algo que pudesse justificar que essa interdependência fosse consolidada no caso concreto. E o que nós defendemos é que isso não existe. A empresa juntou seus portfólios, ela vende esmaltes para qualquer empresa, a fórmula dos esmaltes é a mesma, o que vai variar é eventualmente a coloração que uma empresa vai escolher, que elas podem inclusive escolher as mesmas colorações, a mesma pigmentação para os esmaltes. Então, não há exclusividade de venda
venda de um tipo de esmalte específico para uma empresa apenas. É o mesmo esmalte, a mesma fórmula, pode ser até mesmo as mesmas cores, e as empresas vão simplesmente olhar o portfólio, escolher qual produto elas desejam, escolher como elas querem que o produto seja entregue, se seja via galão ou se seja já pronto, com marca, com um envasamento, etc. E a partir daí vão realizar suas vendas aos consumidores finais. Então, nós temos aqui uma situação em que não há exclusividade da venda para a Vult. Há também outros fornecedores. Hoje, inclusive, a empresa já tem outros clientes no Brasil. Então, ela também já vende para a Natura, para o Boticário, para a Dialos. Ela tem outros clientes que já estão também, aderiram também à compra dos seus produtos, em razão da qualidade que eles têm. A fórmula da empresa é própria, então não há uma indicação precisa por parte de qualquer adquirente de como o produto tem que ser produzido ou das especificações do esmalte em si, que vai ser especificado, obviamente, especialmente quando há um contrato que exige a produção com um invase, como aconteceu no caso da Vult, é que ela vai falar, eu quero esse frasco, eu quero essa marca, até para que eu possa vender para os meus consumidores com a minha marca. Doutora, deixa eu só fazer uma interrupção, desculpa, alguém acho que deixou um áudio ligado, eu acho que foi o Rubens, e tem um eco na sua voz, então só um minutinho, doutora, não perde o ritmo não, pera um pouquinho, Claro. doutora. Tá Quando a bom. doutora vai falar e a gente fica escutando com retorno. Acho que agora foi, né? Acho que está bloqueado. Pronto, vamos lá, doutora. Maravilha. Então, nesse caso, nós temos uma empresa que veio ao Brasil, começou atendendo a Avon, mais 4 empresas, né? A Vult e outros 3 CNPJs. Hoje já atende várias outras empresas. Em nenhum momento ela veio para fabricar exclusivamente para uma empresa só. Ela não fabrica de acordo com as especificações dessa empresa. No que tange ao produto em si, que é o esmalte, ela apenas vai envasar, acondicionar e colocar a marca que o cliente quiser, se ele efetivamente quiser o esmalte envasado. E houve uma interpretação estritamente errônea do contrato que foi feito com a Vult. Obviamente, se a Vult encomenda da recorrente um determinado produto, esse produto é produzido e é envasado, e nele é aplicado a marca da Vult, o contrato vai dizer, essa produção é exclusiva da Vult. Obviamente, a recorrente não poderia pegar o esmalte com o vaso da Vult, por exemplo, e vendê-lo a outra pessoa. O vaso, a forma como ele é feito, a próprio registro de patente do vaso. Então, a Vult tem sim o direito de pedir que alguém produza para ela o vaso e que entregue o esmalte, que é o objeto da recorrente, já dentro desse vaso, e ela não pode simplesmente pegar isso e distribuir para outras pessoas. É isso que está colocado no contrato em termos de exclusividade. Não é que ela só pode vender para a Vult, nem que ela só possa vender uma fórmula específica para a Vult, nem nada disso. A fórmula é a mesma, o esmalte é o mesmo. Mas uma vez que ela produz para a Vult sob demanda, com os vasos e a marca da Vult, ela não tem liberdade para distribuir isso para qualquer pessoa, porque seria, de fato, uma situação absurda, né? Ela não passa a ter direito à patente, à própria forma e a próprio direito de uso de marca da Vult, o que por si já demonstra que não há interdependência. E, além disso, a fiscalização fala que essas 4 empresas, além da Avon, além de desconsiderar que o produto é o mesmo, a forma de entrega apenas que é diferente, ela fala que as outras 4 empresas seriam a mesma empresa, mas em momento nenhum ela demonstra qual que seriam os fundamentos jurídicos para que a personalidade jurídica de cada uma dessas 4 empresas seja desconsiderada. Não há sequer um dispositivo legal na autuação que justifique, e muito menos a comprovação de que houve alguma fraude, de que seria de fato um grupo empresarial, de que haveria confusão patrimonial. Então, a gente defende que o auto é até mesmo, ele tem vícios de motivação e fundamentação, porque não há explanação em relação a por que e quais os fundamentos legais que ensejariam que essas 4 empresas fossem lidas como um só. E ainda que elas fossem vistas como uma empresa só, elas não são a única adquirente da recorrente. Como eu coloquei, o principal contrato, inclusive, que a trouxe ao Brasil foi um contrato com a Avon, e hoje ela já atende vários outros clientes. E aqui eu pondero uma reflexão, uma analogia, né? Imaginem que eu sou uma produtora de leite rural. Eu vou pegar e vender o meu leite em galões para a cooperativa que me atende. Ela vai chegar com um caminhão, eu vou entregar o leite em galões e ela vai levar o leite para que ele seja submetido eventualmente a algum processo, colocado em caixinhas e vendido ao consumidor final. Se eu pego o mesmo leite que eu produzi, coloco em garrafas de vidro, com até uma marca, por exemplo, para a mercearia que trabalha na esquina do vilarejo em que eu moro, há diferença no produto? Não há. O produto é leite. Só que para a cooperativa eu entrego no galão, porque ela quer colocar outra marca e ela vai finalizar processos de industrialização.
Para essa mercearia, até pela sua natureza, por ela não ter um processo de industrialização, eu entrego o produto já dentro de um frasco, pronto para venda ao consumidor final. Então, aqui nós temos uma situação extremamente esdrúxula no que tange a fundamentação, porque, de fato, não há um único adquirente. E, mais do que isso, as normas das portarias CATS que tratam da matéria e da qualificação de interdependência visam a evitar que empresas interligadas, coligadas, possam simular preços de mercado de forma a reduzir o recolhimento de IVA-ST, o recolhimento de IST em razão da aplicação de um IVA-ST menor, porque existe uma interligação entre essas empresas. Isso não acontece. A recorrente não tem qualquer ligação com a Vult, os sócios não são os mesmos, a origem não é a mesma, não há qualquer evidência de que os preços foram artificiais, porque de fato não foram. Ela vendeu para a Vult e para as demais outras 3 empresas embasadas, da mesma forma como ela venderia para qualquer outro adquirente. E como eu disse, qualquer empresa pode ter acesso ao portfólio da recorrente, comprar os mesmíssimos esmaltes, bastando escolher as pigmentações, e pode comprar até mesmo com as mesmas pigmentações, como eu já coloquei anteriormente. Então, não há razão para que seja reconhecida a interdependência aqui, quer seja porque não há um único adquirente, são 5 empresas nesse período fiscalizado, e a alegação do fiscal é de que haveria aí uma ligação entre 4 delas e não entre as 5. Elas não compõem o mesmo grupo. E, além disso, ainda que eu precisasse categorizar essas 4 empresas como uma só, não houve qualquer tipo de fundamentação clara e motivação clara em relação a por que essas 4 empresas estão sendo vistas como uma só, porque, de fato, o que nós vimos foi uma manifesta desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas, sem qualquer tipo de explanação a esse respeito. Lembrando que não há exclusividade por parte de nenhuma das adquirentes sobre o produto da recorrente. Ela vende para qualquer um que busca o seu portfólio, que tem interesse em esmaltes de qualidade, porque ela, recorrente, não tem marca própria. Ela não tem interesse de invasar, instituir uma marca e vender direto para os consumidores finais. O seu negócio é exatamente permitir que várias empresas de marcas diferentes possam vender o seu esmalte, porque o seu esmalte, de fato, é um esmalte de qualidade, reconhecido internacionalmente, daí a razão e o interesse de ela ter vindo ao Brasil e de hoje ela vender para as grandes indústrias de cosméticos do Brasil também. Por isso, eu agradeço imensamente pela oportunidade, fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários e encerro por aqui a minha sustentação. Doutora Fernanda, parabenizo pela exposição. A doutora foi objetiva, clara, conhece a matéria, conhece o processo. Então, eu parabenizo a doutora. Bom, deixa eu só ver aqui, só fechar os arquivos que estão abertos. Os meus pares preferem aguardar o voto? Ou tem alguma pergunta a fazer para a patrona? Posso proferir o voto depois, qualquer coisa? Sim, sim. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou direto ao voto. A doutora depois vai ter acesso à íntegra do voto, então eu vou ler apenas alguns trechos. Tá bem, doutora? Bom, eu afasto todas as alegações de nulidade arguídas pela autuada, foram preenchidos os requisitos do artigo 142, não existe qualquer prejuízo aqui à parte para a defesa, os interessados tiveram acesso à íntegra do processo, o auto foi lavrado com legislação válida e vigente, a exposição é clara e suas razões e documentos que sustentam as acusações foram também juntados. Então, entendo que não existem nulidades que possam macular aqui o julgamento. Bom, a autuada é acusada da falta de pagamento de ICMS-ST decorrente do erro de determinação da base de cálculo do imposto, de acordo com o fisco, ao vender as mercadorias esmalte para as empresas. Doutora, eu não vou nem falar o nome das empresas. Então, ao vender as mercadorias esmalte para as empresas tais e tais, a autuada aplicou o IVA de 62,79 ao invés do IVA 177,19, sendo exigida a diferença correspondente. A autuada deveria ter aplicado, de acordo com a acusação,
O IVA deveria ter sido de 177,19, deveria ter sido aplicado em razão da interdependência entre a autuada e as empresas adquirentes tais e tais, com base no item 5 do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria CAT 70 de 2015, atualmente a portaria 2 de 2018. Consta dos autos que a recorrente é fabricante de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal e fornece para outras empresas por não possuírem estrutura, capacidade ou know-how fabril. Assim, a autuada procede à fabricação para diversas marcas de diversos clientes, o modus operandi praticado pela recorrente no mercado. A recorrente insiste na conversão de julgamento em diligência, pois considera que os documentos juntados com a defesa não foram devidamente apreciados, e que outros elementos que acompanharam a peça recursal comprovariam que os produtos vendidos às empresas tais e tais são idênticos, descartando, assim, a interdependência. São incorporadas as razões recursais do portfólio de produtos de 2017, ressaltando que, está lá nas folhas 836, como o próprio nome diz, referido documento é catálogo de produtos que a recorrente possuía para o ano de 2017, o qual dispõe todas as fórmulas, matérias-primas, insumos para cada um dos produtos que possuía e ainda possui expertise para fabricar no ramo de esmaltes. Seguindo no voto. A autuada informa que apresenta o seu portfólio os clientes que escolhem quais tipos de esmaltes pretendem contratar. No caso concreto, as empresas tais e tais contrataram o item tal, o item gel, código números tais e tais, que representam os números, outros números. Aqui tem os códigos, eu fiz aqui a diferenciação, aqui tem os códigos e a autuada diz que esses códigos são representados por outros números. Bom, a autuada também apresenta o documento 2, que é uma tradução juramentada desse documento 1, que é o portfólio. Com essas afirmações e documentos, a autuada pretende demonstrar que o produto foi vendido às empresas tais e tais e que possuem os mesmos componentes químicos e características. A recorrente ainda destaca que o fisco deveria ter analisado os contratos apresentados, combinado com a realidade fática das operações da autuada, e deveria ter sido levado em conta o seguinte, que a recorrente é subsidiária integral da empresa francesa, a sócia estrangeira, e que a sócia estrangeira desenvolveu expertise de fabricação de esmaltes ao longo de seus anos de atuação no exterior e trouxe para o Brasil essa expertise ao iniciar as operações da recorrente. A recorrente também salienta que as atividades tiveram início em 2017, mas que a empresa no exterior iniciou suas operações em 1977. A doutora falou em 78 na sua sustentação, mas eu vi aqui um 77, doutora, pelo menos nos documentos que eu vi aqui. E desta forma, a recorrente aproveitou a expertise, padrão de qualidade, tecnologia de produção empreendida em outros países. A recorrente afirma ter apresentado um laudo com a lista de ingredientes do gel do esmalte, que é o principal componente, com quantidade e porcentagens dos compostos químicos do produto, dos produtos vendidos à empresa tal, código tal, e a outra empresa tal, com código tal, seguida da tradução, seguido da tradução juramentada, sendo que as folhas 840 colacionou uma tabela comparativa, além de esclarecer a composição do esmalte fabricado pela autuada. Assevera que o gel é o principal componente dos produtos e, posteriormente, com a introdução de base e pigmentação, é que a produção tem alterações a pedido do cliente, cores, textura, etc. Aduz que, independente da textura e coloração, o NCM dos produtos é sempre o mesmo, sofrendo alguma alteração apenas se estiver pronto para uso, envasado ou para engarrafamento bulk. Ainda afirma que protocolou um pedido de consulta de classificação fiscal
para a identificação do NCM do esmalte vendido, mas que ainda aguarda julgamento. Isso está lá nas folhas 746. A recorrente afirma que a decisão atacada ignorou o parecer normativo CST 448 de 71, que exala entendimento, mesmo que a essência do produto seja a mesma, não configura interdependência. Bom, isso são as alegações da autuada, são as principais alegações da autuada. E aqui eu sigo. Com razão, o fisco. Os contratos apresentados pela autuada, quando analisados conjuntamente, é possível notar que a contribuinte é responsável por todo o processo de produção, da aquisição das matérias-primas e embalagens até a entrega dos produtos acabados. De acordo com as conclusões do fisco, a autuada não é detentora da marca própria, resposta à notificação fiscal, mas apenas produz o produto em favor dos clientes tais e tais que possuem estrutura, que estes sim possuem a estrutura de marketing, logística, etc. e tal. De acordo com as informações prestadas ao fisco, e essas foram informações prestadas pela autuada, informou que não atende o mercado consumidor, não é detentora de marca de produto produzido, esmalte, não possui registro de marca, rótulo, embalagem no NPI, nenhuma desses pontos. O fisco obteve consulta pública junto à Anvisa, folhas 20, não sendo possível concluir se a autuada é detentora da formulação química de seus produtos, como afirmado em defesa, documento que não foi satisfatoriamente rechaçado pela recorrente. Ao ser questionada sobre o saque, a autuada respondeu ao fisco que tal obrigação compete aos clientes responsáveis pelas próprias marcas e distribuição de seus produtos. Ao destacar o item 1.1 do contrato de fornecimento à vida entre a recorrente e a empresa tal, não resta dúvida quanto à relação de interdependência. E eu cito lá o item 1.1 que diz: o presente contrato tem por objeto fornecimento de produtos cosméticos, higiene, pessoal, perfumes, acessórios, sob encomenda, a serem entregues, prontos e acabados, a contratante de acordo com as exigências da Anvisa, legislação sanitária vigente, obedecendo rigorosamente as especificações técnicas do produto, os valores constantes, preços e tais. Seguindo. Saliente-se que a própria autuada informou ao fisco que é adquirente das matérias-primas utilizadas na produção, ou seja, os clientes tais e tais não remetem qualquer insumo ou embalagens para a contribuinte. Os contratos rezam que é dever da autuada prestar informações dos produtos, composição e etc. A decisão atacada, por sua vez, destacou o longo trecho da resposta de notificação fiscal e dos contratos apresentados, onde se verifica que a própria autuada trouxe elementos que configuram a relação de interdependência. Vale destacar que as apurações do fisco identificaram a identidade de sócios das empresas tais e tais, além de ostentar o mesmo KNAI, principal comércio atacadista de comércios de cosméticos e produtos de perfumaria, e administradas e gerenciadas pelo senhor tal, fulano de tal. Por fim, conforme folhas 14, as duas empresas foram incorporadas pela mesma pessoa jurídica, que eu também vou deixar de falar o nome, mas consta aqui. As contrarrazões também merecem destaque. Então, eu trouxe alguns trechos aqui das contrarrazões, onde a representação chama atenção para a previsão de exclusividade constante dos contratos. No item 62, lá das contrarrazões, a douta representação diz o seguinte: já explanamos a diferença entre os produtos vendidos para as empresas tais e tais e os produtos vendidos para a Avon. E até mesmo que o exemplo trazido pela autuada não condiz com a realidade dos autos, mas ainda que a diferença entre fosse apenas o rótulo da empresa tal, o que se admite apenas por argumentar, isso não descaracteriza a interdependência, pois haveria exclusividade de marca, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo 2º, item 5 da portaria 70 de 2015. Bom, seguindo. Por fim, concordo com o fisco quando afirma que as negociações eram centralizadas e pertencentes ao mesmo grupo empresarial, administradas pela mesma pessoa, e sendo assim, não há como afastar a interdependência, pois, ao que tudo indica nos autos, conforme já mencionados, as empresas
clientes eram administrados pela mesma pessoa, incorporados pela mesma empresa, ou seja, não há como dissociar as pessoas jurídicas distintas como quer fazer a defesa. Aí eu trago o fundamento de exigência aqui do IVA, trago um trecho aqui da portaria 70, portanto, repito que não há como dissociar a produção exclusiva da autuada, demonstrada ao longo dos autos, bem como a ausência de outros elementos que pudessem lidir a ação fiscal. Falo aqui sobre a consulta tributária, que, apesar dela aproveitar apenas a consulente, no entanto, aquelas apresentadas nos autos não conduzem a um entendimento distinto daquele mencionado na decisão atacada. Por fim, eu não vislumbro a necessidade de conversão de julgamento em diligência, porque entendo que os documentos que vieram com a defesa foram, sim, apreciados pelo julgador, e aqueles que foram juntados com as contrarrazões, não obstante não tenha sido apresentada qualquer justificativa aqui para sua apresentação a destempo, a representação ela se manifestou sobre esses documentos. Então, eu entendo que não é o caso de conversão de julgamento em diligência. E, por fim, doutora, a autuada ela faz um pedido aqui no seguinte sentido: considerando a confidencialidade dos termos e informações do presente processo, requer-se a vedação, omissão do nome da recorrente ao serem proferidos os acordos, decisões, a fim de que outras empresas, ao pesquisarem jurisprudência sobre o tema, não tenham conhecimento acerca de seus ingredientes e processo produtivo. Doutora, eu omiti aqui, não falei o nome das empresas, mas, assim, penso que esse pedido, ele escapa um pouco a nossa capacidade aqui de divulgação desses votos, né? Porque é público. Aí eu entendo que talvez a doutora tenha que fazer algum pedido aí direcionado à presidência. Por óbvio, né? Esses processos, eles já por natureza têm sigilo, né? Eles são sigilosos por natureza, mas se a doutora entender que nem a divulgação deste voto deva acontecer, aí a doutora, assim, eu não tenho, escapa qualquer possibilidade nossa aqui de fazer, impedir a divulgação desse voto. Então, aí a doutora penso que tem que fazer uma solicitação à presidência, se for o caso. Bom, não havendo aqui outros pontos a serem resolvidos no recurso ordinário, então eu conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento. Como voto, submeto aos meus pares enquanto faço as correções e colo aqui de novo o voto. Eu acho que nós poderíamos, se for o caso, né, se os senhores quiserem falar, vamos na sequência aqui, doutor Rogério, doutor Rubens, doutor Odilo e representação. Eu gostaria de fazer umas perguntas, presidente, Pois por não. favor. Bom, antes de mais nada, né, um esclarecimento para a doutora patrona, que, bom, as decisões do tribunal, elas são por leis públicas, né? Inclusive, assim, as salas de julgamento em sessões presenciais são abertas, é tudo aberto ao público. Então, assim, não há como, por exemplo, deixar qualquer decisão, tirar a publicidade dela. Mas o que se divulga é apenas a decisão, não o corpo do auto de infração. Então, assim, não há nenhuma possibilidade de que qualquer prova, documento que foi juntado no auto de infração venha a público. O que é público é a decisão, tá? Então, assim, não há muito sentido até, por exemplo, omitir dados que estão escritos aqui, porque isso aqui vai ser publicado, né? Agora, minha dúvida maior é o seguinte: com relação à acusação fiscal, o fisco entendeu que há uma relação de interdependência entre a autuada e os seus clientes, não é isso? Por isso, assim, e pelo que eu estou vendo aqui, quer dizer, afirma-se que os clientes da autuada eram, na verdade, administrados pela mesma pessoa, etc, etc. Mas essa mesma pessoa também administra o autuado? Essa que é a minha pergunta.
Não, doutor Rubens. A alegação é a seguinte: nós temos 5 CNPJs que compraram nesse período, um deles não teria ligação com os demais 4. A alegação do fiscal é que Desculpa, há 4... doutora, a senhora tem 5 CNPJs de quê? Durante o período fiscalizado, a empresa vendeu para 5 empresas. Ah, vendeu para 5 CNPJs. Isso, então, tá. um deles não tem nenhuma relação. O que o fiscal alega é que dos 5, 4 são ligados, que em razão dessa ligação, os 4 seriam uma empresa só, que o produto que ela vendeu para esses 4 é diferente do produto que ela vendeu para esse outro 1, sendo que é o que a gente colocou, é o esmalte, a sua forma de fornecimento, Sim. e que esses 4 estariam sim ligados, e que em razão disso, fazendo essa interpretação de que o produto é diferente, teria havido a venda apenas para um único adquirente. Certo. Só que não há nenhuma relação entre a empresa recorrente que vendeu e os 4. Isso não é alegado, porque realmente não existe nenhum tipo de relação. Foi o que a gente colocou aqui. Tá, agora, uma coisa que eu não entendi. Em que isso afeta o IVA? Assim, é porque a gente fez a venda para essas 4 empresas, em razão do processo industrial ter sido concluído com envasamento e colocação de marca, a gente fez a venda aplicando um IVA de 62,79. Na visão da fiscalização, ao colocar que nós estaríamos fazendo a venda exclusivamente para uma única empresa, que são essas 4, ignorando a 5ª, nessa venda a gente teria que ter aplicado um índice de 177,19%, em razão da configuração da interdependência. Então, é exatamente por entender que existiria uma interdependência entre nós, vendedores, e essas 4 empresas, que para o fisco também são ligadas, é que teria aí a necessidade de aplicação de um IVA-ST maior. Quer dizer, então, se você produz exclusivamente para uma empresa, o IVA é 1, é isso? Se você vende para quem for comprar de você, o IVA é outro. Isso. É porque houve essas normas da portaria ST, elas são específicas para o setor de cosméticos, porque, de fato, nos anos 90, houve algumas estruturas, vamos dizer assim, questionáveis de planejamento, em que as empresas segregavam suas atividades para colocarem preços artificiosos de mercado, de forma que a venda pelo braço industrial fosse feita num valor menor para o braço comercial, isso entre empresas ligadas, interdependentes, e a partir daí houvesse uma redução do ICMS-ST que teria que ser recolhido na operação. Tá. Vislumbrando esse planejamento que foi feito por diversas empresas do setor, lembrando, na década de 90, quando a recorrente nem estava aqui ainda no Brasil, houve a formulação dessa regra da portaria CAT, que visa majorar o IVA-ST nesse tipo de operação específica para esse setor, em razão desse cenário que foi constatado. Então, o próprio fabricante fazia uma outra empresa e vendia para ele mesmo com um IVA pequeno, e depois ele distribuía. Eu tinha uma relação de interdependência. É um preço de transferência, né? Como eu tenho, o dono da empresa, o real beneficiário, eu mesmo, eu coloco um preço artificioso reduzido para que sobre ele incida o ST, que seria devido sobre a operação como um todo, mesmo que a venda vá ser feita com um valor muito maior pela mesma empresa, a rigor, porque adquirente e industrial, nesses casos, eram a mesma. Então, essa norma, ela é uma norma anti-elisiva, de fato, como um combate a esse tipo de situação. Eu entendi que os seus clientes, aqueles 2, são, na verdade, deve ter alguma coisa ali, né? Não há alegação de que os 2 são a mesma coisa. Não, a senhora já falou a Vult, não tem problema falar de novo aqui, né? O problema é a outra? Não, o problema é o seguinte, são 5. Não, o problema que a gente não poder falar aqui é o quê? Não estou entendendo. O que a gente não pode, o que a gente pediu para que não seja exposto é as questões especificamente, o nome da autuada, e especificamente e dados que Bom, enfim, tem aquela VULT e aquela MRAC, né? Eu até dei uma olhadinha no site aqui, essa MRAC é uma coisa meio nebulosa, uma coisa que, não sei, deve ter alguma coisinha aí. Mas não sei. Mas aqui... Mas a VULT e a MRC, então, são a mesma pessoa que administra, né? Isso, só que são 5. Ela vende para Okay. a Avon não tem nada a ver. Tá, e as outras 4... Aí eles alegam que todos os 4 seriam da Vult. Mas por que, então, que tem uma acusação de interdependência entre vocês e esses 4? Porque ele entende que esses 4 são a mesma pessoa, então nós fizemos a venda do esmalte envasado para esses 4, porque para a Avon a gente vendeu em bulks, em galões, para eles envasado. Então eles afirmam que a gente teria vendido esse produto envasado apenas para uma pessoa só, porque esses 4 são a mesma, e embora não haja nenhuma interdependência entre a gente e essas 4, ele exige que o IVA seja majorado. É essa a alegação fiscal. Tá. Tá bom. Porque essa interdependência, ela é da portaria. Ela define o que é a interdependência para você usar esse IVA. E que a presidente ela colocou aí no voto.
Desculpa, eu não li a portaria em si. Ela está aqui? Acho que não. Tá. Foi só citada? Eu não li, ela está lá no item, espera um pouquinho para ficar mais fácil. Tá no 40, né? Isso, no item 40. Vou abrir aqui a portaria, que a representação também coloca no parecer. Essa interdependência da lei da SA, por exemplo. Tá. Se uma delas Você conseguiu abrir a for portaria? a única adquirente de um ou de mais de um dos produtos industrializados, ainda quando a exclusividade se refere à padronagem, marca ou tipo de produto. Tá, então como ela embalou, aquilo se tornou... aqueles 4 se tornaram um único adquirente do produto, não do esmalte em si, mas daquele esmalte que foi já embalado com a marca e a padronagem do adquirente, é isso? Entendi. Tá certo. Tá bem. Já entendi, então. Está esclarecido? Foi. Bom, doutor Rogério, vai acompanhar, vai pedir preferência, vai pedir vista? Não, eu vou acompanhar, só fazendo uma observação, porque a gente tem, como a doutora Celene comentou, alguns elementos estabelecidos pela própria portaria, né? E, eventualmente, o afastamento desses elementos, isso poderia, na realidade, esbarrar na vedação do artigo 28, ao meu ver. Qualquer discussão em relação a esses elementos que constam na portaria, muito embora seja uma norma infralegal, mas eu particularmente entendo nesse sentido. Então, é apenas essa consideração, presidente. Tá certo. Obrigada, doutor Rogério. Doutor Odilo, ainda está analisando? Então, pelo que eu observei, não seria exatamente um grupo econômico que tivesse assim participações societárias, né? Como a Celene disse, essa interdependência é em função dos contratos de fornecimento, né, Celene? Os contratos de fornecimento, o modo como é fornecido o produto, né, fabricado e fornecido, é que se enquadra nessa interdependência da portaria, né? Cliente único. Então, eu vou acompanhar a doutora relatora sem mais. Agora que eu entendi, que vendendo book, você vende e cada um invasa como quiser. Vendendo embalado, só aquela adquirente, o produto é exclusivo daquela adquirente, porque ele está embalado na embalagem da Vult ou das outras. Então, naquele caso, esse produto só serve para a Vult. Por isso que há a interdependência, né? Então, depende da forma com que ela está vendendo o produto. Se está vendendo book, o produto qualquer um pode comprar. Agora, quando o produto está no vaso, como diz a patrona, específico de uma marca, então cai aqui nessa exclusividade, né? Digamos assim, aqui do item 5. Agora eu entendi. Tá bem. Vai acompanhar? Vai pedir? Sim. Vai Não, eu ia pedir vista, mas eu já entendi aqui tudo, o que a patrona falou e o que o fisco falou, o que a presidente falou, e eu realmente, o que está na regra é isso, né? Se é um produto exclusivo para um cliente, não tem como sair aqui desse IVA, né? Aí considerou que os 4 são um só, porque havia todos os 4 eram administrados pela mesma pessoa, né? Então, eu entendi. Então, acho que está dentro da regra aqui que está prevista no regulamento e eu não tenho dúvida. Então, nesse caso, eu também acompanharei o voto da presidente. Tá bem, obrigada. Representação, quer registrar alguma coisa? Não? Não, obrigada. Não estava conseguindo desativar. Então, deixa eu só abrir aqui. Bom, o voto já está registrado.
Não encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Bom, então, doutora, o processo 41.25.755, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Tá bem? Muito obrigada, viu, doutora? Parabenizo novamente pela sustentação. Eu também parabenizo a doutora pela sustentação. Eu não sou empresário, mas se eu fosse, eu ia contratar a senhora. Agradeço-lhes imensamente pelos elogios, pela atenção e desejo a todos um bom dia de trabalho, um bom feriado aí também. Obrigada. E, além de tudo, minha conterrânea, pelo jeito, né? Minas Gerais. De Minas, exatamente. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, doutora. Bom, senhores, agora vamos para o último, 41.24.043, autoposto conveniências de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos inscritos para a realização de sustentação oral. Se o doutor quiser fazer um resumo do caso Sim, e do voto. Perfeito. Perfeito, presidente, obrigado. Bom, esse caso aqui é um caso de uma fraude fiscal, até certo ponto grosseira, onde um posto de gasolina vendia notas fiscais com imposto destacado em situações onde o produto, não teve venda de produto, o que se vendeu foram só os créditos, né, através de uma nota fraudulenta. Mas óleo diesel para clientes que teriam direito a crédito, né, na situação onde esse óleo diesel ia ser usado como insumo. Então, o que aconteceu? O esquema caiu e muitos dos adquirentes correram lá e retificaram o GIA, eliminaram os créditos, né, para escapar da autuação por crédito indevido e talvez até uma representação penal. E esse caso aqui também é um deles, né? O autuado sempre é esse autoposto, Unicar, tem vários responsáveis solidários, que são sempre os mesmos, né? Só muda o destinatário, o adquirente. E, via de regra, esse autoposto e os solidários, aqueles que são comuns em todos os processos, nem sequer apresentam recurso, né? Normalmente é apenas o adquirente que apresenta o recurso. Então, só para falar, o autuado autoposto Unicar, nesse caso aqui, os responsáveis solidários são Renato dos Santos Pinguelli, Renata Lopes Pinguelli, Juliana Venosi Viola, Kellen Helena Leal Sola, José Lorenzetti Neto, e no caso aqui, a Supricel Logística Limitada, que foi quem adquiriu as notas fiscais, né? Então, a decisão julgou a improcedente, manteve os responsáveis solidários e apenas a Supricel Logística, denominada daqui para frente a recorrente, apresentou o recurso ordinário. Em apertada síntese, ela fala que ocorreu decadência e que, diante do grande volume de operações mensais realizadas pela recorrente, não é raro que a recorrente identificar notas fiscais eletrônicas emitidas indevidamente contra o seu CNPJ, as quais, infelizmente, acabam por ser equivocadamente contabilizadas em seu SPED fiscal. Um parêntese aqui, eu recebi um outro processo para julgar, da mesma forma, apenas o adquirente é que mudou, e o recurso é o mesmo, ele só muda o nome do contribuinte. Ok. Continuando. Apesar do equívoco relativo à escrituração automática das notas lançadas indevidamente, trata-se de valores declarados pelo contribuinte, não houve aproveitamento do crédito. A própria fiscalização identificou que, mesmo antes do procedimento, após a auditoria interna realizada pela recorrente, ela corrigiu a sua contabilidade, retirando as notas fiscais lançadas indevidamente, etc., etc., que ela não teve nenhum interesse, não teve nenhuma vantagem com a situação, né, que não houve dolo, fraude ou simulação por parte dela.
ela não reconhece as notas fiscais e que a responsabilidade solidária decorrente do artigo 124 do CTN só poderá subsistir quando todos os sujeitos houverem realizado conjuntamente o fato gerador, que as multas são excessivas, os juros, etc. e tal. Então, vou passando logo ao voto aqui. Trata-se de um caso de fraude fiscal estruturada, onde postos de combustível emitiam e negociavam documentação fiscal simulando operações de saída de combustível, tudo visando o aproveitamento de créditos espúrios pelas empresas que adquiriam essa documentação. No caso desses autos, o destinatário se trata do recorrente Supricel Logística Limitada, que nega sua participação no esquema fraudulento, alegando desconhecer a documentação fiscal emitida em seu nome. Curiosamente, ela escriturou as notas fiscais em exames, seus registros de entradas e aproveitou os créditos naquela ocasião, segundo ela, por um equívoco. E tudo isso com fundamento na documentação fiscal que ela fala que agora ela desconhece, tá? Então, na hora que o esquema veio à luz, a recorrente correu lá e retificou sua guia do período, eliminando aqueles créditos todos que ela havia comprado anteriormente e sustenta, assim, que não há interesse comum de sua parte com o posto de combustível, que vendeu as notas fiscais para ela, pois que não aproveitou os créditos. Ora, é óbvio que aproveitou e só retificou e eliminou os créditos porque o esquema caiu. Então, ela correu lá para tirar tudo. Um já conversou com o outro. Desta forma, através das mencionadas retificações de GIA, promovidas antes da ação fiscal, a recorrente esperava se ver livre da responsabilidade por sua participação ativa na fraude em exame, pois não haveria mais condições para autuá-la por crédito indevido. Estando exposta com clareza a situação, passo a análise das alegações recursais. Inicialmente, não se aplica o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, a uma por não haver atividade praticada pelo recorrente que possam ser objeto de lançamento por homologação tácita. A duas, por se tratar de um esquema de fraude fiscal estruturada, com ativa participação da recorrente, total conluio, né? Ou seja, com a conduta da recorrente caracteriza o dolo, a fraude e a simulação, hipótese onde a aplicação da norma em exame é afastada nos próprios termos nela dispostos. Portanto, aplica-se ao caso a regra geral da decadência prevista no 173, inciso 1 do CTN, em razão da qual a ANA é tempestiva. A recorrente questiona sua responsabilidade solidária, alegando inaplicabilidade do inciso 1º do artigo 124 do CTN. Então, vejamos, então, a norma com grifos meus, né? São solidariamente obrigadas, artigo 124 do CTN. Inciso 1, as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. 2, as pessoas expressamente designadas por lei. E os recorrentes, os contribuintes se apegam a sempre nesse inciso 1, esquecem do inciso 2, que o CTN fala que as pessoas expressamente designadas por lei são solidariamente obrigadas. Então, não há sentido em discutir a interpretação e o alcance do interesse comum mencionado no inciso 1 do artigo 124 do CTN, porque nos termos do inciso 2 são solidariamente obrigadas as pessoas designadas por lei. O que aqui, então, nos interessa é o que determina a lei bandeirante, nos termos da qual a recorrente responde pelo débito fiscal. Vejamos, então, uns incisos 11 e 12 do artigo 9º da Lei 6374, que dispõem e que respondem solidariamente às seguintes pessoas: que tem interesse comum na situação que dê origem à obrigação principal e que concorra para a sonegação do imposto. Haveria interesse comum entre o recorrente e o posto de combustíveis que lhe vendeu a nota fiscal sem a correspondente operação com a mercadoria ali descrita? Sim, óbvio. Os responsáveis pelo posto de combustível lucraram com a venda da documentação fiscal, com o imposto destacado. E o recorrente pôde escriturar créditos indevidos que não correspondiam a qualquer entrada de mercadoria, tendo assim, à época, sonegado o ICMS através da compensação de seus débitos com créditos espúrios que adquiriu junto ao posto Unicar. Além disso, podemos afirmar que o recorrente concorreu para a sonegação fiscal? Certamente, pois escriturou créditos que os mesmos sabia serem fraudulentos, pois não houve nenhuma operação, não ocorreu em seu estabelecimento a entrada do produto descrito nas notas fiscais. Como já bem explanado, o recorrente comprou créditos de ICMS fraudulentos, através da aquisição de documentação fiscal que não correspondia a operações efetivas. É indiferente no que se refere ao processo aqui, ao presente processo, que o recorrente tem retificado suas guias antes da ação fiscal, pois o mesmo responde aqui solidariamente pelo débito fiscal do posto Unicar, e não pelos créditos que se escriturou à época. Multas previstas na legislação vigente e eficaz, atualização do seu valor básico, súmula 13, indefiro o pedido de redução nos termos do 527A do RIC, mas à vista que as situações propiciam a falta de pagamento do imposto e foram cometidas com dolo, fraude e simulação. Hipótese que a redução das multas é vedada pelo citado artigo. Juros, súmula 10,
Então, eu nego provimento ao recurso, mantenho a decisão recorrida e mantenho a responsabilidade solidária da Supricial Logística Limitada. É como eu voto, senhor, já estou gravando o voto aqui. Pronto. Bom, doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Eu já tive, me parece que acho que não era essa autuada, mas eu já tive alguns processos desses já passaram, já participei do julgamento de alguns desses processos, então eu acompanho as suas conclusões. Já verifiquei aqui nos autos, eu acompanho integralmente. Doutor Rogério? Presidente, sem considerações, vou acompanhar o voto também. Doutor Odilo? Também acompanho o voto. Representação? Nada, presidente. Então, deixa eu só voltar aqui. Doutor Rubens já registrou. Tido. Ok. Ok. Então, encerrar debates. Verificar o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Então, senhores, o processo 41.24.043, o recurso foi conhecido da responsável solidária, foi conhecido e não provido. Então, vamos lá, só para encerrar. Bom, senhores, terminamos. Todos votados. Muito bem. Então, senhores, agradeço mais uma semana de excelentes trabalhos, agradeço o empenho e dedicação de todos. Eu vou pedir, então, para o Jailson encerrar a gravação. Então, eu dou